Eu tenho certeza que tem algum filme que você já assistiu que te deixou pensando por dias. Oh my God. E tem uma coisa que a gente percebe quando a gente se depara com esses grandes filmes que nos deixam aí com grandes reflexões, é que a gente consegue estabelecer relações entre eles e grandes livros da literatura. Embora essas correlações às vezes não sejam tão óbvias, mas a gente consegue sim pensar em reflexões menos óbvias, mas com questionamentos, linhas de pensamento muito semelhantes. E hoje o que eu quero fazer com vocês é pensar nisso. Eu vou trazer aqui uma série de filmes que tenho certeza que vocês já viram ou já ouviram falar sobre eles, e a gente vai relacionar eles com alguns clássicos da literatura que tem tudo a ver, mas que no primeiro momento pode não parecer. A gente vai conversar um pouco sobre isso, porque se você gostou do filme, você também vai gostar do livro. É isso que eu quero te provar hoje. Então vamos lá! Bom, vamos começar pelo primeiro. Se você gostou de Clube da Luta, esse filme que é um dos mais clássicos do nosso cinema contemporâneo, tenho certeza que você também vai gostar de um clássico, grande clássico da literatura, que é Crime e Castigo, do Dostoiévski. Por quê? Vamos pensar juntos. Quando a gente pensa no filme, a gente tem aquela história do homem comum que está preso naquela vida vazia, consumista, repetitiva, e aí a gente percebe o protagonista lá com insônia, né? Sente que a sua vida não tem mais sentido, e ele vai lá até que ele conhece o Tyler Durden, e é esse momento decisivo em que ele conhece o Clube da Luta, então, né, e surge esse momento de ruptura radical. E a gente vai ter essa violência, vai ter caos, vai ter essa tentativa de certa forma, acordar da realidade moderna. E o Clube da Luta, ele é um livro, né, que depois virou filme, é de fato muito bom, excelente, eu gosto muito, e acho que ele nos leva a uma reflexão muito interessante quando a gente olha para Crime e Castigo, do Dostoiévski. Por quê? O protagonista do Crime e Castigo, que é o Raskolnikov, ele é um estudante pobre que ele acredita que ele é intelectualmente superior às leis morais comuns. E aí ele vai lá e comete um assassinato, né? Ele mata uma agiota. Vejam que isso não é spoiler, porque acontece no início do livro, tá bom? Então ele mata uma agiota e ele fica se justificando o tempo todo durante o livro, porque ele começa a pensar se ele tinha essa justificativa para matar essa pessoa ou não. Então, tem toda uma reflexão aqui, digamos que o verdadeiro drama do livro começa depois desse assassinato. E aí é toda essa reflexão de culpa, paranoia, delírio, redenção, né? Toda essa questão. E de que forma o Clube da Luta e Crime e Castigo se relacionam? Vejam que a gente pode pensar nos dois como uma forma de explorar a ideia de um homem que tenta romper com essa moral comum. Então, tanto o protagonista do Clube da Luta quanto o protagonista do Crime e Castigo tem esse ponto de questionamento, de rompimento com aquilo que é a moral comum, né, da vida comum que eles estavam vivendo. E, de certa forma, eles também nos questionam: será que existem pessoas acima do bem e do mal? É uma ponte de reflexão que a gente pode fazer a partir dos dois. E eu tenho certeza que se você gostou do Clube da Luta, você vai sim gostar do Crime e Castigo. Pode assustar um pouco no início, mas é uma leitura que é das mais marcantes em toda a história da literatura. Certamente vai valer muito a pena. Agora, se você gostou de Senhor dos Anéis, toda a trilogia, não só o primeiro, mas toda a trilogia, o filme, a gente sabe que também tem um livro que é sem precedentes, maravilhoso, vale muito a pena ler também, não só assistir os filmes. Mas vejam que, se você gostou do filme Senhor dos Anéis, eu tenho certeza que você tem uma grande chance de gostar de A Divina Comédia. Eu sei que não é uma correlação tão óbvia, talvez o mais óbvio fosse pensar em alguma novela de cavalaria, alguma coisa da Idade Média, alguma história do Rei Arthur, que tem uma correlação de fato mais próxima com o universo do Tolkien. Mas por que A Divina Comédia? Vejam que no filme, né, enfim, no filme, nos livros do Tolkien, a gente tem aquela ideia da missão que parece impossível. Então eles têm que destruir o Um Anel, que representa esse mal absoluto. O Frodo recebe essa missão e não sabe como ele vai conseguir concretizar, ele se vê pequeno para essa missão, e ele embarca numa grande jornada que vai atravessar terras muito perigosas, vai enfrentar grandes tentações, medo, corrupção, toda aquela dinâmica do anel tentando o Frodo e todos aqueles que estão perto, enfim. E a gente também tem a presença do Gandalf, que é esse mago, né, esse mentor que vai acompanhar então o Frodo durante todo ali uma boa parte do seu percurso para a destruição do Um Anel. E vejam que lá na Divina Comédia a gente tem pontos de contato muito interessantes. Primeiro, a gente começa com a ideia do Dante perdido, é assim que começa o livro, né, no meio do caminho de nossa vida, e aí ele estava perdido ali, não sabia para onde ia e tal, numa selva escura, e ele encontra Virgílio.
E Virgílio é quem vai guiar Dante por toda a jornada que ele vai fazer por terras perigosas, que vão ser, na verdade, as dimensões do inferno, do purgatório e do paraíso. Então a gente tem dois pontos de contato bem interessantes. Primeiro, a ideia da jornada, assim como Frodo faz uma grande jornada, o Dante também faz a sua grande jornada. Segundo, essa ideia do mentor, então o Gandalf vai ali guiar o Frodo, enquanto Virgílio, e depois no último livro a Beatriz, vai guiar o Dante nessa jornada que ele está fazendo. E essa é uma estrutura clássica, de fato, de jornada, né? A gente tem essa descida, esse momento de provação e depois o momento de transformação. E é um mal que não é só externo, né? É um mal que, de certa forma, tenta corromper o herói. Então, a gente percebe o Frodo naquela tentação. Isso não é tão direto com o Dante, mas ainda assim ele encara o mal de frente e acho que é uma experiência, uma leitura comparativa muito interessante, são símbolos compartilhados. Sem dúvida, o Tolkien bebe da tradição da Divina Comédia para criar muitas coisas assim em O Senhor dos Anéis. Isso é, enfim, algo longo, isso dá uma tese de doutorado, mas acho que é uma relação muito legal da gente fazer entre esse livro e filme e esse outro clássico que é a Divina Comédia e pensar nessa relação entre os dois. Então, se você gosta de fantasia épica, eu tenho certeza que você vai gostar da Divina Comédia, porque é, de certa forma, essa raiz de tudo, essa raiz aí de grandes epopeias. Agora, outra relação pouco provável, a gente vai pensar que se você gosta do Poderoso Chefão, da trilogia completa, é muito provável que você goste também dos Miseráveis, do Victor Hugo. Por quê? Vejam, no filme a gente tem ali toda a história da família Corleone, marcada pela questão do poder, da tradição, da violência. E o Michael é essa figura muito interessante, porque ele começa como alguém de fora da máfia, né, desse mundo, mas ele vai sendo lentamente absorvido, até terminar, enfim, ocupando o lugar do seu pai, do Dom Corleone. Então é muito interessante a trajetória que o Michael faz e a pessoa que ele vai se tornando. Quando a gente olha para o livro, para Os Miseráveis, a gente tem digamos que um outro homem que passa por uma trajetória aqui interessante de ponto de contato com o Michael, que é o Jean Valjean, que é o protagonista e que é um ex-presidiário, né? A gente acompanha ali no início a história do Jean Valjean, tenta roubar o pedaço de pão, termina preso por 19 anos e depois a gente vai acompanhando essa tentativa dele de se reinserir no mundo, ao mesmo tempo que ele é perseguido pelo Javert, que é o símbolo daquela lei rígida, né? Aquele inspetor sem piedade. E Os Miseráveis é um retrato muito amplo da sociedade da sua época. Tem personagens muito marcantes, profundamente humanos, e é muito interessante pensar desses dois produtos culturais em paralelo, digamos assim, pensar no filme, no Poderoso Chefão e no livro, porque vejam que tanto o Michael quanto o Jean Valjean, eles mostram personagens que estão num grande conflito entre a moral, a lei, a necessidade, porque o Jean Valjean ele acaba fazendo muitas coisas ilegais, porque é o único meio que ele tem para fazer as coisas e a gente fica naquele dilema, mas isso justifica aquilo que o Jean Valjean está fazendo? Mas ele tem um coração bom, mas enfim, a gente fica nesse dilema assim, de aceitar aquilo que é, digamos que ilegal, várias dimensões aqui, né? O Victor Hugo sempre vai apresentar o Jean Valjean de uma forma muito idealizada, mas a gente tem sim essa questão moral funcionando, né? Dessa jornada de ex-presidiário que vai, digamos que se purificando. E no caso do Michael é o contrário, porque o Michael ele começa como aquele jovem mais, não vou dizer inocente, né, mas pelo menos mais de fora, inocente do ponto de vista criminal, mais de fora do mundo da máfia, da família, do pai, enfim. E depois ele vai cada vez mais aos poucos se corrompendo. Mas a gente é complexo, né? É complexo porque a gente não tá condenando totalmente o Michael. A gente olha o lado humano das coisas, a gente se compadece dele em muitos momentos e outras pensam, nossa, mas ele tá sendo muito mal agora. E fica uma contradição que é muito interessante. Então, eu acho que é muito interessante pensar esses dois aspectos, assim, esses dois personagens em paralelo, porque a gente acaba pensando, vendo como eles são muito complexos, né? E aqui, de fato, a gente vai encontrar personagens muito complexos e eu acho que vale muitíssimo a pena. Se você gostou do Poderoso Chefão, experimente Os Miseráveis, depois me diga aqui nos comentários o que você achou. Acho que é muito válido fazer essa experiência. Agora, se você gostou do Coringa, do Joker, uma leitura que a gente pode pensar a respeito disso, né? Se você gostou dele, eu acho que é muito provável que você goste de Memórias do Subsolo, do Dostoiévski. Aqui no clube, a gente publicou ele como Cadernos do Subterrâneo, mas é o mesmo livro. Vejam que no filme, a gente vai ter então o Arthur Fleck, que é aquele personagem ignorado, humilhado, invisível, e aos poucos ele vai transformando a dor dele em uma revolta,
depois num caos. Então ele vai se revoltando por causa daquilo que ele vivia. E dentro do Memórias do Subsolo, a gente tem esse narrador que é totalmente pessimista, solitário, amargurado, que vive isolado e que tem essa rejeição da sociedade. Então ele tá sempre nessa ambiguidade de que ele rejeita totalmente a sociedade, mas ele também depende dela para existir. E a gente pode pensar assim na relação entre os dois, na relação entre o protagonista, né, o Joker, e o protagonista do Memórias do Subsolo, né, do Caderno do Subterrâneo, e como eles dois se relacionam de uma forma muito interessante. Então, a gente pode pensar, inclusive, como os dois acabam sendo retratos do ressentimento humano. Eles não são necessariamente heróis, eles não são vilões, eles são algo no meio disso. O Joker, até quando a gente olha para a trajetória nos quadrinhos, ele é aquele vilão inimigo do Batman, enfim. Mas agora os filmes mais recentes trouxeram muito essa visão do Coringa mais no ponto mais ambivalente, né? O que fez o Coringa se tornar o Coringa. Então acho muito interessante a gente partir dessa reflexão. E de certa forma a gente pensa, né, em encarar assim o real de forma mais crua do ser humano, e acho que é muito válida essa reflexão. Outra indicação de hoje é, se você gostou do Cisne Negro, você muito provavelmente vai gostar muito de O Retrato de Dorian Gray. Por quê? No filme a gente tem toda aquela história da Nina, que é uma bailarina clássica, que está ali, né, foi escolhida para ser a protagonista do Lago dos Cisnes, né, que é um grande balé, e ela então teria que interpretar aí o cisne branco e o cisne negro, e ela tem muita dificuldade de conseguir, digamos que a força, o ímpeto para o cisne negro. E ela embarca digamos que numa jornada, assim, jornada não é exatamente o termo, mas ela embarca num processo, assim, de uma pressão psicológica absurda, uma pressão pela perfeição, que vai levar ela a um ponto, assim, máximo de fragmentação da identidade, inclusive problemas psíquicos. E é muito interessante porque aqui a gente tem a beleza, a aparência funcionando, né, essa beleza exímia do balé clássico, funcionando como um pano de fundo para toda essa corrupção interior, não exatamente corrupção, mas por toda essa crise interior que a protagonista vai vivendo. E quando a gente olha para o Dorian Gray lá no livro, a gente vai perceber algo de uma certa forma semelhante, porque o Dorian, ele quer manter a sua juventude e a sua aparência para sempre, ele quer a perfeição da aparência, e enquanto ele vai, enfim, cometendo atos ruins, morais, o seu retrato, ele vai envelhecendo e vai revelando a sua corrupção. E por mais que a motivação desses dois protagonistas seja muito diferente, vejam que existe em ambos essa obsessão pela aparência e pela perfeição, e existe também uma separação entre a imagem e a essência. A Nina, ela quer deixar de ser ela mesma, de certa forma, ela quer se tornar outra pessoa para conseguir encarnar aquele personagem que é o Cisne Negro. E o quanto isso acaba afetando ela, né, de uma forma profunda. Eu acho que esse livro nos ajuda, né, o Dorian Gray, e também o filme, eles vão nos ajudar a pensar concomitantemente em coisas muito interessantes, como a pressão estética, como a nossa fortaleza psicológica diante de momentos de alta exigência, as crises que nós temos identitárias, enfim, é uma pedida aí muito interessante. E indo para a nossa próxima indicação, se você gostou de Gladiador, que é um filme já um pouco mais antigo, mas é um grande filme, um grande clássico aí, eu acho que vale muito a pena você ler Eneida, do Virgílio. Por quê? Vejam que lá no filme a gente tem o Maximus, que é o protagonista, que perde tudo e depois vai começar a lutar não só por vingança, mas também por justiça, né? E tem toda aquela questão também de pano de fundo da Roma Antiga, enfim, é um filmaço, a gente já sabe disso. E por que eu acho que Eneida é o melhor livro para ler em concomitância com isso? Porque, primeiro, a gente está indo diretamente ao nascimento de Roma, porque o Enéas, ele é um troiano que estava lá na Guerra de Troia, né, que está disputando ali com Aquiles, com Agamenon, enfim, e aí ele disputa lá na Guerra de Troia, e aí Troia perde e o Enéas foge. E aí o Virgílio nos conta esse momento em que o Enéas foge, né, depois do fim da Guerra de Troia, da derrota dos troianos, o Enéas sai então fugindo e ele vai guiado pelos deuses,
vai ser o encarregado com a missão de fundar um novo povo, que é o povo romano. Então o Virgílio cria toda essa narrativa mítica de fundação do Império Romano. E a relação dos dois é muito interessante, porque nós temos primeiro o guerreiro, nesse mesmo contexto mais romano, então acho que vale muito a pena pensar sempre nessa relação mais óbvia entre os dois, entre o filme e entre o livro, mas a gente também tem dois heróis que são marcados pelo sofrimento, né? Porque o Enéas também perde pessoas queridas, perde sua pátria, perde muitas coisas nesse processo de saída de Troia até a fundação de Roma. Então esses personagens acabam sim unidos por essa ideia da perda e do sofrimento. E a gente tem também essa ideia de destino e de dever acima do querer individual, dos valores individuais. Para o Enéas, a missão dele é muito mais importante. Tanto é assim que o canto mais belo da Eneida, que sem dúvida é o canto quarto, é o meu preferido, sem dúvida alguma, é muito bonito, em que ele está ali com a Dido, a rainha Dido, apaixonado de certa forma por ela mais por ele, né? Mas enfim. Mas aí a Dido convida ele para ficar na ilha com ela e é nesse momento que, esse e em outros vários momentos, em que o Enéas recusa e vai embora porque ele precisa cumprir a sua missão. Então tem muito essa ideia da missão coletiva que é própria das grandes epopeias clássicas. A missão coletiva está acima dos valores individuais. E esse é um ponto bem interessante de contato entre o filme e o livro. Então se você gostou de Gladiador, leia Eneida. Agora, uma outra indicação que não pode faltar aqui é o pessoal aí das distopias. Então, se você gostou de Black Mirror, não só Black Mirror, mas eu arrisco dizer qualquer grande distopia que nós tenhamos do cinema, você precisa ler Nós, do Evgeny Zamyatin. Vejam que lá na série, cada episódio vai explorar, né, um aspecto de como a tecnologia pode deformar as relações humanas. Então a gente tem sempre um fundo mais distópico e as coisas levadas à última consequência, né? Como que alguns aspectos da tecnologia podem fazer com que nós tenhamos grandes problemas morais, éticos, de convivência, enfim. Então é uma série muito instigante, né? Agora, no livro, em Nós, a gente tem a história do D503, que é o protagonista. Ele não tem um nome, ele tem um número. Ele vive em um estado totalitário que abole a individualidade. Não existe mais individualidade nesse estado totalitário. E o Estado controla tudo, ele controla a rotina, pensamento, sentimento, e é um livro que vai se passar no século 27, então tem uma perspectiva futurista muito legal. Ele foi escrito no início do século 20, em plena Rússia soviética, então é muito interessante como a gente percebe já naquele momento algumas questões tecnológicas aparecendo, como viagens espaciais, coisas que ainda pareciam muito distantes de acontecer e que foram de fato acontecer, né, algumas décadas depois. E é muito, muito legal a forma como esse livro ele vai trazer toda a crítica da perda da liberdade em nome da ordem, da tecnologia excessiva ou o perigo de um mundo excessivamente racional. E essa reflexão do Nós, ela conversa de uma forma muito interessante com Black Mirror. Então, se você gostou da série, eu tenho certeza absoluta que você também vai curtir muito a leitura desse livro. Antes da distopia ser moda, como é hoje, esse livro já tinha sido a raiz de todas essas distopias, então vale a pena sim conhecê-lo. Próxima indicação de hoje, se você gostou de Coração Valente, um grande filme aí do Mel Gibson, eu tenho certeza que você vai gostar também de Ivanhoe. Vejam que lá no filme, o protagonista, que é o William Wallace, ele vai liderar uma revolta, né, lá dos escoceses por liberdade, guiado pelos ideais de honra, de coragem. Então tem todo um pano de fundo de Idade Média, de cavalaria, de bravura, de honra, né, todas essas questões. E no livro do Ivanhoe a gente vai ter também isso, porque o Walter Scott, ele escreve esse livro no século XIX, mas ele escreve todo esse contexto da Idade Média e ele traz personagens muito famosos, né, da história aí da Inglaterra, da Escócia. Então a gente tem inclusive o Robin Hood aí no Ivanhoe, que é muito conhecido, amplamente conhecido. Então vejam que é uma relação muito interessante entre esse filme e esse livro, porque esse livro acaba trazendo de novo todo esse universo de cavaleiro, de torneio, de disputa política, de conflito cultural. Tem em ambos esse ideal cavaleiresco, então se você gosta dessa pegada assim, Idade Média, cavaleiro, honra, você precisa conhecer esse livro porque eu tenho certeza que você vai gostar muito. E a gente tem também essa
ideia da luta por justiça em um mundo que é muito violento. Então, se você gosta dessas reflexões, dessas batalhas, de tudo isso, eu tenho certeza que você vai gostar muito da leitura de Ivanhoe. E bom, essas foram aí algumas indicações de hoje. Me conta se você gostou desse formato, desse tipo de relação, pra gente fazer mais. Isso é uma fonte inesgotável, a gente pode falar de muitos filmes, de muitos livros. E se você quiser, inclusive, outros tipos de indicações, a gente pode fazer o contrário, né? A gente pode partir dos livros para ir para o cinema e trabalhar muito aí nessa perspectiva aí das artes. Então, me conta aqui se você gostou, deixa aqui nos comentários suas sugestões e aquilo de sempre, se inscreve no canal, ativa o sininho, né? Pra gente saber aí se você quer que a gente continue fazendo essas reflexões. É isso, gente. Bons filmes, bons livros, boas leituras e nos vemos na próxima.